comece a discutir sobre isso, é importante que a gente entenda as 3 gerações. Como assim gerações? A geração está ligada ao ponto de ação dos mecanismos. Você conhece as gerações já, Stephanie? Ainda não? Tá, então vamos lá. Então a primeira geração que foi vendida aqui no Brasil, ela foi a semaglutida, que é o nome original desse fármaco. E os outros nomes que a gente conhece popularmente nas academias, nas conversas sobre esse medicamento, elas são o nome relacionado ao fármaco que foi feito por um laboratório, por exemplo, o Wegovy, que foi um dos primeiros medicamentos famosos que ficou popular. Aí teve dessa geração 1, teve o Wegovy, o Ozempic e o Ribelus. Esses três nomes, eles são da mesma substância que é o semaglutida, que é o análogo de GLP-1. Então isso é importante a gente entender, que a primeira geração ela é dada a partir do análogo de GLP-1, porque ele é ação única, ele foi feito apenas para ser ação única. Aí quando a gente chega na segunda geração, que a gente vem na geração da tirzepatida, que ela é conhecida popularmente por Mounjaro. Então o Mounjaro ele é de um laboratório, esse nome ele é de um laboratório, que o laboratório é o Lilly. E as pessoas estão vendendo esse de forma espontânea como TG. Já ouviu falar no TG? Que se você abrir o WhatsApp, as pessoas estão lá vendendo o TG, tipo assim, ó, o protocolo que emagreceu 10 quilos. O protocolo saindo agora. Então esse medicamento, ele é o TG, o nome do laboratório, que ele é feito, produzido lá no Paraguai. E ele é vendido assim, está sendo vendido popularmente, assim. Toda esquina tem alguém vendendo este medicamento. Então a fórmula dele, ele é da geração 2, o tirzepatide. E por que geração 2? Porque ele tem a ação de 2 análogos. O GLP-1 mais o GIP. O GLP-1 ele é o peptídeo similar glucagon. E o GIP ele é o insulinotrópico, polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Então esses dois polipeptídeos eles são produzidos no nosso organismo. Então é importante a gente saber disso, lembrar disso, que ele tem a produção pelo nosso organismo e as pessoas estão vendendo esse medicamento para aumentar o tempo de ação, porque em termos práticos, quando a gente come lá, tem ativação do GLP-1 e do GIP lá no nosso estômago e rapidamente eles vão embora. A ação dele é bem rápida e quando passa 2, 3, 4, 5 ou 5 horas, você vai ter fome novamente, que essa é a ação normal do nosso organismo. Então, por exemplo, se você está com muita fome lá, você saiu do trabalho, aí de repente você passou lá numa esquina tinha um cachorro quente, aí você parou para comer. Você comeu aquele cachorro quente, uma bomba calórica, e daqui a 3 horas ou 2 horas você está com fome novamente. Então, basicamente, é isso. E quando as pessoas utilizam o fármaco, essa vontade de comer, essa saciedade, ela se prolonga por muito mais tempo. Então, por isso que as pessoas elas estão comendo menos. Elas sentem a sensação de saciedade por muito mais tempo. Então, essa é a lógica. Então, uma das explicações é essa. As pessoas estão reduzindo seu apetite, não têm vontade mais de comer, sobretudo alimentos hipercalóricos, como cachorro-quente, pizzas, doces. E essa ação, a grande maioria delas, ela é feita no doce, devido à sua alta bomba calórica. Já ouviu também as pessoas comentarem que não tem mais vontade de beber? Quando estão utilizando? Já? Pronto. Porque esses medicamentos, eles também agem no sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável por nos dar, lá no sistema nervoso central, por nos dar a sensação de prazer. Então, o álcool, ele libera também sensação de prazer quando a gente ingere. E quando a gente utiliza lá, as pessoas estão utilizando os análogos, eles inibem esses receptores. Assim como
quando a pessoa ela é inativa ou tem baixo nível de atividade física, o medicamento ele também age lá no na nossa prazer em fazer exercício. Você corre, Stephanie? Não, não Corre corro. não? Tá. Não. Ah, porque eu perguntei, porque quando as pessoas correm, elas liberam ao final do exercício uma alta descarga de hormônios, que é chamado pela literatura, a emoção em fazer exercício. No treinamento de força ele não tem essa liberação tão alta como no exercício aeróbico de corrida, principalmente corridas prolongadas, como 3, 5, 7, 10 quilômetros. E quando a pessoa ela é inativa, tem baixo nível de atividade física, o remédio ele também ativa esses receptores que inibem a vontade da pessoa fazer exercício. Caramba. Então, se ela já não tinha, Se ela já não ela tinha pode. vontade, se ela já não tinha vontade de treinar, então com o hormônio que ela está fazendo uso, ela diminui mais ainda. Esse mecanismo é bem legal. Aí você deve estar se perguntando, caramba, as pessoas não gostam de treinar e utilizam para quê? Utilizam para perder peso. Então, quando a gente compara o benefício não, é a recompensa do exercício físico e a recompensa do medicamento, quando a gente olha, qual é o mais rápido? O mais rápido é o medicamento. O efeito de recompensa do exercício ele é um pouco mais longo, né? A longo prazo, 3, 4, 5 ou 6 meses. É diferente da caneta que você toma ali, você faz o uso uma semana, você consegue ver resultado. Através da sua saciedade, através da redução do diâmetro dos adipócitos. Então a gente consegue já ver resultado. Diferentemente do exercício, você precisa fazer várias sessões, fazer várias abdicações do seu estilo de vida para poder ter resultado. Então isso que eu estou te falando aqui, ele é um mecanismo que ele é disparado para as pessoas que têm um baixo nível de atividade física ou que são sedentárias. Quando a gente compara pessoas que são fisicamente ativas, que têm um alto nível de atividade física, esses mecanismos eles funcionam de forma ao contrário. As pessoas tendem a aumentar o seu nível de atividade física, aumentar o seu nível de atividade física espontânea, a motivação intrínseca ela também aumenta. Isso é um mecanismo bem legal que a gente tem, que as pessoas estão começando a discutir hoje em dia. Você, como está lá sempre no salão de academia, você deve ver as pessoas que estão tomando não só para tratar a obesidade, mas para perder 2 quilos, 4 quilos, 10 centímetros de circunferência abdominal. Não é isso? É isso mesmo. Não é assim que as pessoas já estão aumentando o uso para isso, que é o que a gente chama de uso off-label, que é o uso desse medicamento para fins que não estão na sua bula. E hoje também a gente tem a terceira geração desse medicamento, que é mais conhecida como Reta. E a fórmula dela é chamada originalmente de retratutida. Alguém já falou conversou com você sobre a Reta? Já, Pronto, a já Reta é a falo. terceira geração. Aí essa Reta ela não está sendo vendida ainda no Brasil de forma legalmente como a semaglutida e a tizepatida, porque ela está em fase de teste, está na última remessa dos testes. As pessoas estão vendendo igual a UTG lá do Paraguai, assim. Pega Sim. uma produção que é feita fora do Brasil, no Paraguai, e vende falando que é reta, mas a gente não tem como dizer realmente que ela é reta. Pode ser qualquer substância que as pessoas estão vendendo e passando por reta. Aí qual a diferença da reta para as outras duas? Porque ela tem a junção de 3 análogos, GLP-1, GIP e glucagon. Então ela veio para otimizar ainda mais os resultados das últimas duas. Então está sempre progredindo a ação desses análogos. Então esse é um ponto importante que a gente A tem que saber. concentração é maior. E isso, a concentração de análogos, são 3. Na primeira geração a gente tinha só um análogo, que era o GLP-1. Na segunda geração a gente teve a junção de dois análogos, GLP-1 mais GIP. E a terceira geração, que é a reta, a gente tem 3 funções de análogos.
GLP-1, GIP e glucagon. Lembrando que os três são produzidos pelo nosso corpo. E a miligrama, elas são similares. A miligrama maior a gente vai ter lá na semaglutida, no Ribellus, que ele é de 3 a 14 miligramas. O Ribellus ele é utilizado uso diário, é comprimido, diferente dos outros. Os outros eles são utilização via cutânea. Então a ação do medicamento quando ele é via cutânea ele é mais rápido. Quando a gente utiliza via oral, ela é diminuída porque tem um processo digestório. Então, por que a miligrama ela tem que ser maior. Da reta, ela é quase a mesma miligrama do tirzepatide e semaglutida, porque elas são similares pela forma de absorção, que são feitas lá, que são utilizadas lá na via cutânea. Então isso é bem legal, a gente entender primeiro isso, onde a gente está inserida, para depois começar a conversar sobre o que é que as pessoas estão sentindo e causando nisso, né? E como resultado a gente tem o peso e o IMC das pessoas, elas são reduzidos, a circunferência abdominal ela é reduzida, a gordura visceral ela é reduzida, o percentual de gordura é reduzida e a flexibilidade metabólica ela é aumentada. Então a gente tem só parâmetros bons que o exercício ele traz e o medicamento está trazendo. Então as pessoas vão sempre comparar esses resultados. Se eu posso pagar pela utilização da caneta e ela é mais rápido, é claro que eu vou fazer sempre a opção pela ação mais rápida. Isso é inerente do ser humano. O ser humano ele não vai preferir a opção mais difícil se ele tem essa opção de fazer mais fácil. Claro que a gente preferir o conforto. Então a gente tem que estar sempre falando isso para os nossos alunos. E até para quem não é nosso aluno, né? Porque vai que essa pessoa ela não seja seu aluno e de repente ela conversando com você sabe que você entende dos mecanismos, das ações, do medicamento, ela pode até virar seu aluno aí de presencial ou de consultoria online. Você já pegou aluno assim, conversando assim, lá no salão da academia, a pessoa, quanto é a sua consultoria? Já aconteceu isso com você? Sim, sim. Então é importante que a gente domine esses pontos que estão em alto. E agora a gente começa a falar sobre a ação propriamente dita do medicamento lá na nossa massa muscular, que está relacionada de forma direta à hipertrofia muscular. Hoje em dia a gente está discutindo a ação desse medicamento na redução do peso, mas daqui a algum tempo a gente pode estar discutindo a ação desse medicamento que fez o uso, né, desse aumento do uso desse medicamento, as pessoas podem estar causando a longo prazo a sarcopenia. Então, no lugar de a gente estar melhorando esse quadro na população, a gente está aumentando o quadro e trazendo para cada vez mais pessoas mais jovens tendo sarcopenia devido a dessa alta utilização do GLP-1. E o primeiro mecanismo que eu vou te apresentar aqui, que eu chamei do paradoxo do GLP-1. Então, por que paradoxo, professor? Porque o paradoxo ele traz efeitos similares ao exercício aeróbico. Mesmo que a pessoa não treine e utilize apenas o GLP-1, ela vai ver resultados no corpo dela similares ao exercício aeróbico. E o primeiro adaptação que ela vai ver, que é a biogênese mitocondrial, através da via AMPK/PG1-alfa, que é a mesma substância, o mesmo quimiorreceptor que é liberado quando a gente corre, quando a gente faz caminhada. Então a gente tem esse primeiro mecanismo aqui que as pessoas irão perceber. A pessoa não vai perceber de forma direta, ela não vai perceber, estou tendo mais mitocôndria, mas o medicamento faz que aumente a formação de mitocôndrias dentro do músculo dela. Ela tá, olha só a cascata, ela tá tomando medicamento, ela tá utilizando lá e ao mesmo tempo ela tá aumentando o número de mitocôndrias dentro do músculo dela. Então esse slide aqui que eu estou te mostrando está acontecendo dentro da célula muscular. E além disso, da maior biogênese mitocondrial, o que a gente tem? A gente tem uma maior capilarização do nosso músculo, que consequentemente isso vai aumentar o nosso fluxo sanguíneo. Então isso é outro ponto que é
que é bom para as pessoas. Eu tenho mais mitocôndrias e tenho maior fluxo sanguíneo chegando no meu músculo. Então isso é bom, porque eu vou ter mais irrigação da minha célula muscular. Então outro ponto que é similar ao exercício. Isso é claro, ó, sem fazer exercício as pessoas estão tendo isso, tendo esse benefício. O outro ponto é o efeito endócrino do músculo, que ele é acelerado. Lembra que eu te falei que a flexibilidade metabólica é aumentada? Ela é aumentada por essa via aqui, ó. Maior fluxo sanguíneo no músculo e maior efeito endócrino no músculo. O que isso vai causar no final das contas? Vai aumentar a produção de miocinas, que são a produção de forma exclusiva de proteínas como IL-6, IL-6 anti-inflamatória, que ela é produzida exclusivamente dentro da célula muscular, por isso que o nome é miocinas. A gente vai ter a redução de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, como IL-6 pró-inflamatória. Então a gente tem a redução da inflamação celular das pessoas. Então quando a pessoa está tomando lá, ela vai perceber logo que ela começa a desinchar. Ela é uma pessoa inchada, ela tem uma maior retenção de líquido na célula muscular dela, então quando ela começou a tomar, isso vai secando. Ela vai murchando, então ela vai percebendo que está melhor, está emagrecendo devido a essa redução das citocinas. E por último aqui, do efeito endócrino, a gente tem a maior captação de glicose. Que para fazer captação de glicose de forma efetiva, eu preciso ter o quê? Contração muscular. Então aqui, ó, eu vou fazer isso sem precisar ter contração muscular, porque eu tenho maior fluxo sanguíneo e maior captação de glicose. Então se as minhas vias de passagem sanguínea estão aumentadas e eu tenho uma maior captação de glicose, o que é que vai acontecer? A pessoa vai sentir melhor. Então isso são pontos que apenas o exercício fazia e a Canês está fazendo. O que a gente tem também de interessante aqui? A gente tem uma troca das fibras tipo 2 para fibras tipo 1. Porque o organismo entende, beleza, se eu tenho a ativação aqui, ó, de AMPK, PGF1, isso é sinalizador de que eu preciso de mais fibras do tipo 1, porque eu tenho maior fluxo sanguíneo e maior capilarização. As fibras tipo 2, elas são inibidas, porque ela não precisa disso aqui, ela não precisa de capilarização. As fibras tipo 2 elas são para produzir potência. E se o aluno não está treinando, ele está utilizando, está fazendo uso de GLP-1, então o organismo entende, beleza, eu estou aumentando a minha capilarização e não estou utilizando as fibras de potência, o que é que vai fazer? Vai trocar. As fibras tipo 2 irão ser reduzidas, as fibras tipo 1 elas irão ser aumentadas. Da mesma forma que acontece quando uma pessoa ela é treinada de forma aeróbica. Eu diminuo as minhas fibras tipo 2 e aumento as fibras tipo 1. Da mesma forma que acontece com o treinamento de força. As pessoas aumentam a fibra tipo 2 e diminuem tipo 1. Então o medicamento, os análogos estão fazendo isso com as pessoas. Então isso é importante a gente entender. E concomitantemente, quando a gente tem a ativação de AMPK e PGF1-alfa, o que a gente tem também? Inibição do eixo mTOR. Então é importante a gente abrir um parênteses aqui. A via mTOR ela não é feita apenas para a hipertrofia da minha célula muscular. A via mTOR ela é feita em todo nosso corpo que é feito com proteínas, independente se é proteínas contráteis ou não. Então a via mTOR é ativada em todo o nosso corpo. E aqui eu estou utilizando a célula muscular para te dar esse exemplo. Então se a gente for olhar lá na literatura, abrir um livro de fisiologia, que a gente abrir lá o ponto de treinamento concorrente, a gente vai ver essa mesma sinalização aqui, ó. A MPK inibindo o mTOR. Por isso que as pessoas dizem assim, ó, você não pode fazer exercício aeróbico porque você vai diminuir a hipertrofia. Então essa é uma das explicações aqui. Não quer dizer que se a pessoa fizer exercício aeróbico vai inibir a hipertrofia, né? Porque a gente pode fazer exercício aeróbico de membros inferiores
e treinar força superior que não tem ou diminui essa inibição. Mas o ponto é, os análogos estão inibindo o mTOR e fazendo a troca de fibras tipo 2 para fibra tipo 1. Por isso que daqui a alguns anos a gente vai voltar a discutir a ação desses medicamentos, como o quanto foi prejudicial, o quanto as pessoas se prejudicaram a nível de proteínas contráteis a longo prazo. E o impacto disso, o que a gente tem? Que a gente tem a VMTOR a longo prazo, é diferente de a pessoa tomou uma semana, vai ter inibição. Não é assim que funciona. A inibição ao mTOR, ela é a longo prazo. 8 semanas, 12 semanas, 20 semanas. A pessoa não vai ver aquilo imediatamente. Ela vai ver a redução do peso, ela vai ver a redução da circunferência abdominal. Mas a inibição do mTOR, da diminuição das fibras tipo 2 dela, só vai ver daqui a longo prazo, que é similar à hipertrofia muscular. Então, por isso que é tão importante que a gente entenda disso e comece a treinar essas pessoas com estímulos de força, para que a gente comece a preservar a massa dela a longo prazo. Não é só sobre perder peso agora, é sobre preservar a massa livre de gordura dessas pessoas e que a gente possa intervir de forma direta nessa redução das fibras tipo 2. Se a gente conseguir fazer isso, se a gente conseguir explicar isso para o nosso aluno, tá perfeito. Porque o aluno não vai ver a gente só como e ali, eu vou ali treinar, porque eu preciso otimizar a ação do meu remédio, não é isso. Então, é um problema muito maior que as pessoas precisam ficar atentas, principalmente a gente que está ali de forma direta com essas pessoas e explicar a elas o real motivo. Porque o médico ele não vai explicar isso para ela. Ele vai dizer que ela tem que usar e é bom e tal, porque ele quer vender, né, o medicamento. E depois ele pensa em tratar a sarcopenia, manda a pessoa treinar e tá tudo bem. Então isso é importante a gente entender. Tá conseguindo ver a tela aí? Boa. Então quando a gente olha aqui, ó, para os resultados das 3 gerações. Então a gente tem a semaglutida, tizepatida e retratuitida. Todos 3 eles estão, eu trouxe aqui o exemplo, para ação de dose máxima. Semaglutida, tizepatida e reta. Olha aqui, ó, qual é o mais eficiente até agora, em termos de peso. A reta. Mas a reta, é claro que a gente está vendo que não pode ainda ser vendida de forma legal, está sendo ilegal. Então aqui eu trouxe os dados atuais da literatura de forma de teste. A semaglutida, ela que perde menos, é claro, porque ela foi a primeira geração, as pessoas já estavam aprendendo a utilizar. Quando a gente olha para a circunferência abdominal, ela é bem similar à tizepatida e à reta. E novamente, a semaglutida sendo menor eficiente quando a gente compara as 3. Agora olha para a massa livre de gordura. Quem perde mais é a semaglutida. E quando a gente compara a tizepatida e a reta, é similar, 1% de diferença. O mercado hoje tem mais venda de quê? De tizepatida, porque é mais comum hoje em dia. Então quando a gente compara quem perde mais massa muscular, é semaglutida. Então em termos de benefícios, a tizepatida ela é melhor para a preservação da massa magra. Isso quando comparado tizepatida Mounjaro com semaglutida, o Ozempic. Aí quando a reta ela vier ser vendida legalmente, ela vai ser a mais eficiente quando compara com a semaglutida. Quando eu comparo tizepatida e reta, elas não têm diferença significativa. Isso pensando na massa livre de gordura. Quem é que vai perder menos músculo? A reta vai ser a melhor quando compara a semaglutida. Agora o ponto importante para a gente discutir é que independente da caneta que ela estiver utilizando, ela vai ter aproximadamente entre 25% e 39% da perda total de peso, ela é de massa livre de gordura. E quando eu falo de massa livre de gordura, eu não estou falando só de proteínas contráteis. Eu posso estar falando de proteínas contráteis e densidade mineral óssea, que a gente tem um outro problema para resolver, que é a sarcopenia e a osteopenia.
Então a gente está só aumentando o buraco, né? Aumentando os prejuízos que pode causar isso a longo prazo. E cerca de 50% do peso perdido, ele é de músculo esquelético. Então é 50% desse percentual aqui. Em termos práticos fica assim, ó. O meu aluno, ele perdeu 10 quilos. 8 quilos ele é de massa gorda e aproximadamente 2 kg de massa magra. Então a literatura traz que 50% ele pode ser de músculo esquelético. Então 50% de 2 kg seria 1 kg de músculo. E os outros 1 kg ele pode ser de densidade mineral ou outra proteína que não esteja relacionada a músculo esquelético, desde que seja massa livre de gordura. Então por isso que as pessoas dizem, ah, professor, eu perdi, perdeu não, né? O meu cabelo começou a cair. Cabelo é proteína. Então isso é importante a gente levar em consideração. Aí agora vamos trazer lá para a parte do fitness, né? Uma pessoa que tomou lá a reta para perder 2 quilos e ela conseguiu perder 2 quilos, a gente tem que olhar para onde? Qual foi o percentual que ela perdeu? Ela perdeu 2 quilos de massa magra? Tá, aí eu vou olhar para cá, ó. 20%, vamos colocar que ela perdeu 20% do peso. 2 quilos, 20% de 2 quilos seria quanto? 200 gramas. Então isso pode ter sido aqui de massa magra. Então é importante que a gente esteja sempre avaliando nossos alunos para saber, ó, você está perdendo massa magra, você está perdendo gorduras, vamos continuar. Você perdeu força. Então quando a gente está perdendo massa livre de gordura e fibras tipo 2, que a gente já viu que pode ser perdido também, o que a gente vai diminuir? Força muscular. E quando a gente diminui força muscular, é prejudicial a longo prazo para os nossos alunos, não é tão legal. Então por isso que é tão importante que o personal ele domine esses mecanismos das canetas emagrecedoras. E como a gente está falando de força, a força muscular ela também não vai reduzir a curto prazo. A gente só vai olhar para frente, 8 semanas, 12 semanas, 20 semanas. A força muscular ela não é perdida imediatamente, assim como as fibras do tipo 2. E é obrigatório o tratamento, ele ser, a grande maioria dele, com treinamento de força e o personal fazer avaliações periódicas, porque o foco da nossa intervenção tem que ser em preservar a massa muscular do nosso aluno. O aluno, é importante a gente lembrar, o aluno ele não vai perceber que está perdendo massa magra. Ele não vai perceber isso. Quem tem que orientar isso deve ser o personal. E apesar que a gente sabe que é importante que o nosso aluno treine a maioria dos dias, nem todo mundo vai conseguir treinar 5 dias na semana. Por isso que você como personal, tem que otimizar a prescrição para a realidade dele. Se ele treina apenas 3 dias na semana, eu tenho que dar estímulos suficientes para que o meu aluno preserve a massa muscular ao longo do tempo. E como seriam esses estímulos, professor, para que eu otimize a massa muscular ao longo do tempo? Eu tenho que aumentar o estresse neuromuscular. Lembra que o aluno ele está perdendo, ele está sendo inibido, ele está tendo estímulos de inibição da via mTOR. E, consequentemente, se eu não tiver estímulo neuromuscular, o que é que vai acontecer? Eu vou perder fibras tipo 2. Então, eu preciso aumentar o nível de estresse neuromuscular. E como é que eu aumento o nível de estresse neuromuscular na sessão de treino? Trabalhando com diferentes zonas de repetições. Eu não preciso apenas trabalhar com zonas de repetições de 4 a 6. Não é sobre isso. Tenho que trabalhar com vários estímulos neuromusculares. Vários. Como é que a gente utiliza isso? Trabalhando com várias zonas de contração, de repetições. Porque se eu trabalhar apenas com a zona de repetição de força, eu não vou estimular as outras zonas de repetições que o meu aluno ele precisa.
Consegue visualizar isso aí? Depois, eu preciso utilizar amplitudes máximas de movimento. Não apenas trabalhar com amplitudes reduzidas. Porque se a gente trabalhar apenas com amplitudes reduzidas, a gente vai ter que aumentar a intensidade da carga externa. Então, por isso que é importante trabalhar com amplitudes máximas. E quando eu trabalho com amplitudes máximas de movimento, o que a gente tem? A gente tem estresse neuromuscular, que é importante. O tempo sob tensão, dá para aumentar o tempo sob tensão do músculo. E isso também, perfeito. Uma das minhas alunas que utilizou GLP-1, ela reclamou que estava sentindo flacidez após a utilização. O que a gente fez? Disse, ó, vamos trabalhar com a máxima carga que você conseguir para amplitudes completas. Eu não quero que você reduza a amplitude do movimento. Eu quero que você trabalhe o máximo de carga externa que você conseguir e com amplitudes completas. Se você conseguir trabalhar com 15 de cada lado no agachamento e agachar o máximo que conseguir, vai. Se não conseguir agachar o máximo com aquela carga, diminui, mas eu quero que você trabalhe sempre em amplitudes completas. Outro ponto que a gente tem que estimular também são ações excêntricas, concêntricas e isométricas. A gente não pode esquecer disso. Tem que trabalhar com todas as faixas de repetições e tipos de contração muscular. Isso é muito importante que a gente tenha em mente isso. Outro ponto que a gente também tem que treinar são treinos aeróbicos. Eu não posso esquecer que o meu aluno precisa treinar aeróbico também. Ele tem que treinar aeróbico e de força. E se o meu aluno ele tem tempo suficiente para fazer treinamento com corrente, que é o treinamento aeróbico mais o de força, eu posso introduzir, que eu vou ter benefícios de força e de capacidade aeróbica. Isso é importante a gente ter. Principalmente se eu quiser aumentar o estímulo neuromuscular. A gente também tem como aumentar o estresse neuromuscular através do treinamento HIIT. Ah, professor, mas o senhor falou que tem inibição. Tem inibição, mas eu posso treinar exercício aeróbico para membros superiores e exercício de força para membros superiores. Eu posso fazer essa alternância. Tudo tem um jeito. Tudo tem jeito. Só preciso dominar variável de prescrição e fazer com que o meu aluno ele alcance o objetivo dele. Qual o objetivo do meu aluno agora, a partir de agora? É preservar a massa livre de gordura. Então isso é importante. O objetivo do meu aluno é esse agora. Mesmo que o meu aluno ele não consiga enxergar esse benefício, mas eu tenho que chegar lá e dizer, ó, é importante você treinar exercício aeróbico e de força, porque a gente está tentando preservar a sua massa muscular. Aí se meu aluno, se eu não falar isso e não realizar avaliações com ele e demonstrar isso, ele não vai conseguir visualizar. Porque só falando ele não consegue visualizar, beleza. E daí? Eu tenho que mostrar a ele, fazer avaliações. Se eu tiver biopedância, perfeito. Se eu não tiver biopedância, professor, avalia através de composição corporal com dobras cutâneas. E também fazer teste de força, que é para ele saber, para você ver, né, como é que está o desempenho de força ao longo do tratamento dele. Reduziu a força, aumentou a força, está igual. Então a gente tem que ter esses parâmetros para dizer ao meu aluno, ó, é importante você melhorar isso aqui, vamos ajustar o volume, vamos aumentar a frequência de treino, o que é que a gente tem que fazer? Então a avaliação é feita para isso, para que eu possa mostrar ao meu aluno o resultado dele e para que eu possa tomar decisões técnicas científicas em aumentar volume, aumentar a intensidade, reduzir a intensidade, tudo vai depender da minha avaliação. E a recuperação das séries ela tem que ser um pouco maior. Eu não posso trabalhar com recuperações curtas aqui, porque se eu trabalhar com recuperações curtas, o meu aluno ele não vai conseguir trazer estímulos máximos neuromusculares, que ele não vai conseguir replicar a mesma intensidade imposta na série seguinte, se eu colocar tipo 20 segundos, 30 segundos de recuperação. Então a ideia das séries longas aqui é que você aumente o estresse neuromuscular. Então acima de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, tá perfeito. O que é que eu tenho que prestar atenção aqui? Em adequar o tempo de recuperação ao tempo disponível do aluno. Porque não adianta colocar um
um tempo de recuperação longo para o meu aluno se ele não tem tempo disponível. Então, tudo isso tem que ser adequado ao tempo do aluno. Consegue visualizar isso aí, Stephanie? Sim, sim. Perfeito. Então, ó, essa aqui é como a gente divide aqui a fase de prescrição, a fase do treinamento para alunos que estão utilizando o GLP-1. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem fase 0, fase 1 e fase 2. Na fase 0 está na preparação para a utilização. Então, a preparação para a utilização ela vem de exercício e mudança no seu lifestyle. Tá aqui, ó, fase 0. Então, a partir daqui que eu começo a fazer exercício, que o meu aluno começa a mudar o lifestyle dele com alimentação, com exercício, ele começa a ver resultados, ó, na massa muscular e na função muscular, tá aqui, ó, com exercício. Na fase 1, eu tenho a otimização da perca de peso. Então, aqui a gente começa a introduzir treinamento aeróbico, treinamento de força, com foco em preservar a massa muscular. Se caso o meu aluno ele comece a fazer aqui a fase 1, treinando e utilizando o GLP-1, ele vai começar a ter resultados. Ó. Aqui são as comparações do lado direito. Ó. Comparação com exercício, função muscular e massa muscular preservada e sem exercício. Função muscular e massa muscular reduzida, ó, linha vermelha. E quando a gente olha também massa livre de massa gorda com exercício, sem exercício, a massa gorda ela começa a aumentar. Com exercício, ela começa a reduzir. Então, a amplitude de redução ela é bem maior no início. Ó. Perceba aqui, ó, que a amplitude de redução de massa gorda ela é bem maior no início do tratamento. Ao passo que meu aluno ele começa a treinar, ele vai ver reduções menores na massa gorda. E eu tenho que entender sempre o seguinte, ó, que os alunos eles vão provavelmente ter essa pergunta para você. Professor, se eu começar a utilizar GLP-1 e tomar 4 ou 8 doses e depois parar, o que vai acontecer com o meu peso? Ele vai voltar? Você vai dizer, vai sim, vai voltar. Se você não mudar o seu lifestyle, se você não melhorar o seu lifestyle e voltar a fazer tudo que você fazia antes do tratamento, vai voltar. Olha só. Peso corporal sem exercício, ó, na fase 3, que é a manutenção dos resultados. A pessoa parou de tomar. Se ela parou de tomar, olha o peso ó, voltando. Ao longo do tempo vai voltar. Se ela não treinar, né? Se ela continuar treinando, olha o peso corporal. Ele vai reduzir ou se manter estável. Então isso é importante a gente entender. E o aluno também tem que entender, né? Eu tenho que passar para o aluno. E em muitos casos, o peso corporal, o reganho, ele é na mesma velocidade que aconteceu a perca. Se, por exemplo, um aluno ele perdeu 10 quilos em 4 semanas. Se ele parar de tomar e voltar a se alimentar como se alimentava e não treinar com a mesma frequência que ele estava treinando, vai voltar novamente dentro de 4 semanas o peso que ele perdeu. Aí ele vai culpar quem? Ele vai culpar ele porque ele não teve uma vida adequada, uma alimentação adequada, uma rotina adequada, ou vai culpar o personal que não sabe prescrever? Ele vai culpar o personal, mesmo o personal não tendo culpa. Concordam com isso? Porque ele vai buscar um culpado. O culpado é quem? É ele que parou de tomar, que não fez o que era para ser feito. Porque quando você está tomando medicamento, você precisa fazer um desmame, você precisa ter um estilo de vida adequado àquele gasto energético. Porque o medicamento ele aumenta o gasto energético. A partir do momento que eu paro de ter ingestão de medicamento, o meu gasto energético ele volta ao normal que era antes do medicamento. E se eu não aumentar o meu nível de atividade física, se eu treinava 3 dias, por exemplo, e for para 5 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias ou até todos os dias, o meu gasto energético vai ser diminuído. Então a ideia é aumentar o gasto energético. Isso para pessoas que passaram por esse tratamento e pararam de tomar.
A gente tem que aconselhar nossos alunos a isso e abrir bem a mente deles. Ó, quando parar, vai ter que aumentar o nível de atividade física. Ou aumenta o nível de atividade física e come direito, como tem que ser feitas as refeições, ou vai voltar. Agora imagina o cenário onde a pessoa investiu, eu tenho um caso aqui de alunos que investiram mais, já estão investindo ali perto de 10 mil reais, que já começaram a fazer tratamento há mais de um ano. Já investiram mais de 10 mil reais. Eles dizem, ó, não é barato. O tratamento não é barato. Eles estão comprando o original, né? Essa semana, uma das minhas alunas comprou o Monjaro, o Tizapatida de 10 miligramas por 2 mil reais. 2 mil reais, 4 doses. 2 mil reais só dá um mês. Não é um investimento alto. Isso daqui a 2 meses ela parar de tomar e voltar o peso que ela já perdeu. Olha aí. Olha o prejuízo. É um prejuízo bastante doloroso para o bolso, não é?